A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia a todos, vamos começar mais um Grãocast, hoje com essa figura fantástica aqui, Dr. André Baitello, secretário de Saúde de Rio Preto. Seja muito bem-vindo, doutor André. Bom dia, André. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Grãocast. Fique à vontade aí para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Tá bom. Todo conhecimento não vai dar, porque a gente tem muito tempo, né? Nós, eu queria agradecer o convite do André, da Luciana. O André é amigo já de vivência lá na Secretaria Municipal. E hoje eu estou aqui como secretário, mas a minha vida toda foi dedicada a atender emergências, trauma, né? E na gestão nós estamos aí ajudando agora o município a trilhar aí pelo bom caminho da saúde pública. Então vamos começar pela tua área de trauma. Você era coordenador da área de trauma do HB? Eu fui responsável pela enfermaria de cirurgia do trauma há muitos anos, né? Mais de 25 anos. E ainda eu ainda passo visita, mas agora só na UTI, do Hospital de Base, numa das UTIs. Essa é a minha rotina de trabalho médico, né? Eu estou mais voltado hoje à Secretaria da Saúde, na questão da gestão. Mas o meu trabalho sempre foi esse, é isso que eu gosto, e é isso que eu sinto falta. Então, eu vou começar com a pergunta-chave aqui do Grãocast. Você vê alguma influência dos ambientes na vida das pessoas? Ah, sem dúvida, né? O ambiente é fundamental. Então, tanto na questão, por exemplo, que a gente estava conversando agora há pouco, do processo de envelhecimento, né? Que a gente tem a expectativa, né? A epidemiologia mostra que cada vez mais nós vamos ter mais idosos. Se hoje a gente tem 15% a 18% de idosos, daqui uns 10 anos nós vamos ter cerca de 30% da população de idosos. Ou seja, os problemas relacionados ao ambiente vão aumentar. A gente sabe que mata idoso, a gente até brinca, né? Diarreia e trauma. É uma coisa que mata o idoso. E quedas. O trauma relacionado à queda. O trauma do idoso é queda. E um pouco também uma coisa que a gente tem que lembrar que é atropelamento também. O idoso, ele é uma das crianças e idosos são vítimas que são mais atropelados pela questão de perda do sentido, diminuição dos sentidos, né? Movimento mais lento. Capacidade de reagir mais lenta. Então, o idoso, o ambiente é muito influenciável, né? na questão, e isso a gente sabe que o idoso é um vulnerável, né? Uma população vulnerável, ele tem mais osteoporose, que é a doença óssea mais prevalente no idoso. E a queda para ele, que para a maioria das pessoas pode não significar nada, normalmente gera uma fratura, o paciente se torna um acamado às vezes, e aí os problemas vão... E a recuperação é muito mais difícil. E a recuperação é muito mais lenta. Doutor, e acidentes domésticos mesmo, né? Do dia a dia em casa. Dia a dia. E a outra coisa também, idoso, eu não sei se ele perde o juízo, ele sobe no telhado para consertar. Sobe. Sobe no escritório. Anos. Então ele cai, né? E o cachorro derruba ele, e você fala, esse cachorro não pode ficar dentro de casa. Tá falando disso que eu tenho. Eles ficam teimosos também. Fica teimoso. E aí acontecem as quedas, e isso aí é um transtorno e pode levar até a mortalidade. Né? Então, essa questão do ambiente é muito importante, né? A gente não precisa falar banheiro, a gente, né? Lembrar que banheiro tem que ter... A Luciana é arquiteta de interiores, né? E, assim, tem que falar para ela que não pode colocar uns pisos muito lisos no banheiro, não é? Não, mas eu também tenho idosos, né? Meus pais, e
E é a questão da queda, de tropeçar, quina, né? Às vezes mesa com quina, tá sendo um perigo. Parece que a gente volta a ter cuidado com uma criança. Como criança, exatamente. E esse é uma coisa importante. Eu acho que, por exemplo, a gente devia ter uma legislação proibindo determinados pisos no banheiro. Porque é muito sujeira, aquele piso já é liso. E quando fica molhado, vira um sabão. E aí a gente tem muitas fraturas, né? Muitas, às vezes, trauma de crânio, que aí já é mais, consequentemente, mais grave. E isso poderia ter sido evitado, né? Hoje a legislação para a nossa área, para a área de arquitetura, está muito, muito rígida, com toda a razão, principalmente na questão de acessibilidade, né? A gente tem que projetar ambientes que facilita o acesso, a circulação das pessoas, que não gere, por exemplo, pequenos degraus. Você pega assim, a pessoa está andando, de repente tem um degrau, normalmente ela vai cair ali, né? Então a legislação está muito atenta. A Prefeitura de Rio Preto ela pega muito pesado na questão de acessibilidade. E até a gente acabou de entrevistar o Júnior da Upline falando também de acessibilidade. E a gente até comentou que se pegar aí 15 anos, 20 anos atrás, não tinha tanta preocupação com acessibilidade. Assim como também não tinha preocupação do motorista usar um cinto de segurança, de você entrar numa pizzaria e fumar lá dentro, né? E hoje é uma necessidade. A gente tem que entender que é uma necessidade. Sim. Isso é uma mudança de paradigma que a gente tem que ter, não é? Sim. Esses são avanços, né? Você falou do uso do cinto, por exemplo. Eu sou de uma época anterior a isso, que a gente tinha trauma de face, né? Pelo impacto e a colisão frontal, e o indivíduo esmagava a face. Com o uso do cinto, isso aí mudou o panorama de tipos de lesões, né? Ou seja, uma lei que a gente fala, a lei que pegou, né, o do cinto, mudou totalmente o tipo de lesões que as pessoas tinham. Eu acho que isso vale também para as residências, para os ambientes, de ter ambientes mais seguros. Com isso a gente consegue, né, talvez mudar para outro perfil de lesões que nós vamos ter. Nessa área de traumatologia, o nome correto é traumatologia. O nome que a gente tem hoje, uma área de atuação. A nossa cirurgia do trauma é uma área de atuação. Não é uma especialidade ainda. Porque a ortopedia é uma especialidade, mas nós não somos... A visão nossa é cuidar do paciente grave. Tá. Entendeu? E ortopedia não. Ortopedia cuida das fraturas, né? Nós cuidamos do grave para evitar a morte dele imediata. Chega uma ambulância com um Passa primeiro pela cirurgia do trauma. É o médico que vai organizar, fala, não, precisa do ortopedista aqui, mas esse doente, antes disso, esse primeiro momento que a gente chama hora de ouro do atendimento, são as lesões que matam ele. E aí é que nós entramos como cirurgião para garantir que esse paciente vai ficar vivo para ir depois para ir para a cirurgia ortopédica, né? Entendeu? Então a gente garante a sobrevivência do paciente nos primeiros momentos. E depois a gente é tipo um gerente, né? Ó, chama o ortopedista, chama o neurocirurgião. E aí o doente fica sob nossos cuidados, né? Mas também fica com uma equipe multidisciplinar. E nesse sentido, existem pesquisas que mostram, por exemplo, a quantidade de traumas relacionados a quedas dentro de casa, a subir no banquinho, assim como acidentes com ou sem cinto de segurança. Tem números que demonstram isso? Tem números, né? Principalmente estudos dos países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil nós não temos esse detalhamento, mas a gente tem, por exemplo, indústria de seguros americanos. Tem tudo isso aí já muito bem definido, né? Que o cinto protege, cinto diminui mortalidade. Capacete, né? Capacete, tudo isso aí já é muito bem definido, que isso é fundamental para diminuir as lesões. É o conceito também que os acidentes vão acontecer, mas a gente tem que diminuir a gravidade. Com certeza. Então, o acidente vai acontecer, a gente sabe, ó.
vai ter acidente. É praticamente impossível com o aumento do número de veículos, né? Com a violência interpessoal, os acidentes vão acontecer. O que a gente tem que fazer é tentar diminuir a gravidade, chegar rápido na vítima, por isso que o sistema pré-hospitalar se desenvolveu ao longo dos anos, aí o SAMU, o resgate, e a gente chegar logo para garantir que esse paciente vai ser atendido rapidamente com qualidade. E essa vida louca que a gente vive, né, doutor? Essa correria. Então aí a gente já não presta tanta atenção no trânsito, e é o celular que não para, e você quer responder, você quer falar. Eu acho que deve ter um acidente, né? Hoje eu acho que a minha impressão é que antes a gente falava, acidente tem duas grandes causas, velocidade e ingestão de bebida alcoólica. Hoje eu acho que é o celular, que não são acidentes tão graves, mas você vê todo mundo andando de carro e aqui no celular, Exato. Virou uma rotina, né? Então é uma causa de desatenção. E no acidente de trânsito, por exemplo, em rodovia, você vê, eu já fui atingido 2 vezes na rodovia, colisões leves, mas por quem estava usando o celular. Eu olhava para trás e falei, puto, o cara tá usando o celular e não vai ver. Aí eu batia atrás. Quer dizer, são todos assim. Agora, imagina você tá a 40 km por hora. O que tinha acontecido? É porque estava praticamente parado. Então, hoje o uso do celular é um problema. Eu acho que não é só isso, né? Isso não é só no tanto o celular virou um problema de social. Mas na questão do ambiente aí de trânsito, ele é um problemaço hoje que eu acho que tem que tomar medidas mais rígidas aí para controlar isso. No começo da nossa conversa, você falou de longevidade, da população envelhecendo, tá? E a Luciana está falando agora dessa vida intensa que a gente tem, essa rotina de trabalho que é extremamente intensa. Que ultrapassam as 8 horas diárias, né? Normalmente, as pessoas não trabalham 8 horas por dia, né? As jornadas vão se acumulando, vão se estendendo. Qual que é a importância de manter uma rotina mais saudável pensando em longevidade? A gente sabe que populações que... Não é só a questão do trabalho, né? Outras questões. Quer dizer, se você tem uma atividade física, isso que a gente fala de boa qualidade de vida. Se você tem uma noite bem dormida, se você tem seu ambiente com mais afeto, né? Hoje as pessoas vêm perdendo isso. Isso mostra que a longevidade, o aparecimento de doenças, nosso sistema imune, né? Então hoje um grande problema são as doenças, as neoplasias, os cânceres, isso tem a ver com a imunidade, né? Então isso, a diminuição da imunidade, né? Outro fator importante, obesidade, cada vez mais prevalente na nossa sociedade. Então são fatores que diminuem a longevidade. Tabagismo, o alcoolismo, tudo isso diminui também a longevidade das pessoas. E também ter um ambiente calmo, ter um ambiente familiar, né? Isso tudo é importante na longevidade das pessoas. As populações que mais vivem, normalmente tem a questão alimentar, né? Tipo de alimentação, né? Então, alimentação mediterrânea, né? Que é rica em vinho, frutas, castanhas, elas normalmente são capazes de aumentar a longevidade. Envolve várias coisas, né? São coisas genéticas também e tal. Mas a gente sabe que pessoas que mudam de um país para outro, por exemplo, os japoneses, eles mudam para os Estados Unidos, eles desenvolvem as doenças dos americanos. Entendeu? E, quer dizer, é o ambiente. É o ambiente, né? Então, existe a questão ambiental é muito importante. Eu lembro que de um dos congressos que eu participei da Hospitalar, Congresso de Arquitetura e Engenharia Hospitalar dentro da Hospitalar, e o tema era longevidade, e foi apresentado as cidades onde a população era mais idosa, né, no Brasil. E naquela época estava muito na Serra Gaúcha, né? E uma das explicações era o secretário de saúde de uma das cidades lá que estava fazendo a exposição. Uma das
que eu me lembro, tá? Tô puxando na memória isso. Uma das questões que ele colocou era que era um terreno de serra, as pessoas andavam, costumavam andar, um terreno acidentado, então tinha elevação, então não era uma simples caminhada, já era um exercício mais qualificado. Então, a população tinha essa característica. A população daquela região lá se alimentava de carne vermelha também, só que eles tinham o hábito de separar a gordura. Então, retirava a gordura visível da carne vermelha que eles consumiam. Sem falar que a carne vermelha não era a alimentação principal. Mas quando eles comiam... Então, e era uma região que se destacava como produtora de salames, né? Mas aí ele ainda falava assim, mas fazendo tanto salame, como que fica a tua alimentação? E entrevistou alguns senhores lá, falou, não, mas salame a gente faz pro turista. A gente não pode. A gente exporta. Os embutidos aí, né? Eles normalmente, o salame, salsicha, linguiça, eles são meio atacados como os vilões, né? Vilões aí de câncer de intestino, de doenças coronarianas, né? Cérebrovasculares, AVC, então eles são atacados por isso. Aí eu não sei se isso ainda está totalmente definido, né? Mas a gente tem que comer moderadamente isso. Uma das coisas também que falam bastante para mim é que japonês tem mais, assim, predisposição para ter câncer no estômago. Isso. E não foi um médico, por alguns. Eu não sei se o japonês no Brasil tem isso, mas eu acredito porque comida muito quente, né? Toma muita sopa, chá e o peixe cru, né, doutor? Então, eu também não sei se tem estudo brasileiro sobre isso, mas a gente sempre, quando tem um paciente japonês, a gente fala, esse cara, eu sempre fico preocupado, nós vamos fazer uma endoscopia. Nossa, eu sempre faço. Tem uma tendência maior da gente ter câncer em japonês. Não tem japonês porque é o principal imigrante nosso, oriental, né? Mas eu acho que pela experiência, sim, japonês tem mais tendência de ter câncer no estômago. Eu tenho medo, eu sei que eu todo ano tô fazendo aí meus exames. Ô, doutor, e quanto eu lembro na Secretaria de Saúde, o programa de atenção básica à saúde é muito, muito forte, até para evitar os atendimentos de pronto atendimento, né? Ter um acompanhamento da saúde e evitar a pessoa procurar o serviço quando tem dor ou quando tem algum problema. E sim ter um acompanhamento mais constante. E tinham vários programas lá que eu me lembro, tinha as ginásticas, organizar o pessoal lá, organizar a comunidade para atenção, para prevenção dos pernilongos e tal. Isso é muito importante para ter uma continuidade da saúde. Né? Os sistemas de saúde do perfil do sistema brasileiro são sistemas universais. O SUS brasileiro é um sistema muito avançado, né? Do ponto de vista de legislação e tal. E sistemas semelhantes ao nosso, o sistema inglês, o NHS, o canadense, são universais. Não é todos os países do mundo que têm sistemas como o nosso. Qualquer pessoa que pisa aqui no Brasil tem direito ao nosso sistema, mesmo sendo um haitiano, venezuelano, todos que pisam no território brasileiro têm acesso ao sistema de saúde. E a atenção primária à saúde, se a gente tiver um exemplo assim, se o sistema for um trem com vários vagões, a atenção primária é a locomotiva, é o trem que puxa todos os outros. Se a gente não tem atenção primária forte, o sistema não vai para frente. É que a gente foi acostumado no sistema hospitalocêntrico, né? Tem um problema, corro para o hospital. Ou no sistema privado. Ou no sistema privado, procura um especialista. Eu tenho um problema de pele, vou no dermatologista. Não, o sistema SUS é diferente. Ele tem que passar a porta de entrada do sistema e atenção primária, as UBS, os antigos postinhos. A gente não gosta, porque o postinho vem lá da época que o postinho só dava vacina, não. O postinho atende todo mundo, atende milhares de consultas,
né? Milhares de atendimentos, procedimentos, a equipe multidisciplinar, né? Então, o forte no sistemas do nosso perfil, sistemas universais, tem que ter atenção primária forte, senão a gente não evolui. A gente costuma dar muita importância às questões de mídia, né? Por exemplo, o hospital de base agora tem cirurgia robótica. Muito bom, é uma evolução tecnológica incrível. Mas quantos pacientes vão se beneficiar disso? Uma minoria, né? Uma minoria. E já no sistema SUS a gente tem que pensar do ponto de vista da população, principalmente os mais vulneráveis, né? Então as populações mais necessitadas, isso é previsto já no SUS, que a gente chama o princípio da equidade. Quem precisa mais vai receber mais, né? Então os mais necessitados a gente tem que priorizar. E então a gente continua, o SUS começa na promoção, prevenção da saúde, que é as vacinas, a educação, educar a população para fazer atividade física, né? E essa informação tem que chegar e a gente também tem ações para fazer isso. E vai até lá no fim, a gente fala, o SUS vai dar vacina ao transplante. E o transplante também é tudo feito pelo SUS, né? É lógico nos centros de alta complexidade. Mas esse sistema brasileiro, ele vem crescendo. Por exemplo, quando você estava na secretaria, André, eu não sei quantas equipes de saúde tinha, mas a gente, em 2017, quando começou essa gestão nova, e era prioridade de investir na atenção primária, a gente tinha 39 equipes de saúde da família, que é quem operacionaliza o serviço. Hoje nós temos 72 equipes, né? Então a gente praticamente quase dobrou já o número de equipes no intervalo relativamente curto de tempo. E a gente já começa a ver benefícios. Nossa mortalidade infantil é baixa, né? Nossa longevidade vem aumentando, tá? Em pouco mais de 10 anos já aumentou 5 ou 6 anos a nossa longevidade, né, da população. E aqui o padrão de saúde de Rio Preto e da região é semelhante a padrões de países europeus, de países europeus tipo Romênia, países, né, não a Inglaterra, França, tal, mas países com um pouco menos, mas nosso padrão de saúde é bom. Ou seja, né? Um bom padrão já, não é? É, um bom padrão. Lógico, tem que melhorar, e né? assim, Mas esse dado que você colocou assim, diminui a mortalidade infantil, aumenta a longevidade. Isso aí, eu vivenciei muita coisa lá e assim, muita gente não entende. Como eu vi lá, eu recebo de uma certa forma essa informação, não sei se todos recebem. Porque ali tem passagem de informações, transferência de informações assim, das mais básicas. E assim, mortalidade infantil, por exemplo, se perde bebê assim, por besteira às vezes, né? Por conhecimento que não faz nenhum sentido mais. E às vezes falta informação. Sim. E se faz esse trabalho. Por exemplo, para aumentar a longevidade. Eu lembro dos grupos do pessoal da pressão alta, tal, que troca informação e isso faz com que melhore o desempenho daquelas pessoas. É por aí. É por aí, é por aí. Outra coisa que nós estamos fazendo agora interessante... a gente está treinando a população, as gestantes e as mães, para como fazer ressuscitação de quando a criança aspira o leite. Isso, nós sempre temos mortes por isso, entendeu? São coisas assim, como colocar o nenê após a amamentação, o que você tem que fazer, como é que você começa, como é que você aciona o serviço, entendeu? Então, quer dizer, porque a gente pega, acionou o SAMU, mas chegou lá, a criança já estava morta faz tempo. Quer dizer, às vezes a pessoa nem percebeu, né? Então, isso nós estamos treinando a população, vai ter um impacto, entendeu? Daqui a algum tempo nós vamos começar a perceber que vai sair mais criança aí que teve o OVAS, que a gente chama, obstrução de vias aéreas por corpo estranho, por leite e tal. Então, são coisas que, por quê? Porque a nossa mortalidade já está tão baixa, que
chegamos a fazer 6 em cada 100 mil. Hoje está 9, mas já é bom. Ficar abaixo de dois dígitos é bom. Mas são detalhes agora. A gente tem muita mãe com doenças, HIV, né? Com AIDS, com sífilis, que não se trata. E é difícil. A maioria são usuárias de drogas, elas desaparecem, a gente não consegue não dar continuidade. Então, por exemplo, o HIV hoje tem tratamento. O HIV é um paciente normal hoje, ele é um paciente crônico só, ele vai cronificar a doença dele. A sífilis se trata com penicilina, entendeu? Então perder ou ter uma criança com sífilis neonatal, nos dias de hoje, quer dizer, a mãe passa a doença para a criança, é uma doença muito evitável, né? 3 injeções está tratada, só que nós não conseguimos, às vezes, seguir essa paciente. Às vezes a paciente ela faz o cadastro aqui e depois some. Aí o exame de sífilis deu positivo, cadê essa mãe? Se ela mora na rua. Nossa. Então é uma missão às vezes difícil, mas é isso que vai diminuindo, porque agora são detalhes. E a outro tipo de mortalidade são as doenças do recém-nato, que é as doenças congênitas, malformações. E aí já é difícil, porque às vezes são doenças graves. Mas a gente também tem a referência, o Hospital da Criança hoje é uma grande referência para cirurgia cardíaca, para malformações. Então a gente está nessa briga aí para reduzir, mas é difícil. Às vezes um ano a gente diminui mais, outro ano sobe, né? E agora a gente vem aí com um desafio de novo todo ano. A dengue, né, doutor? O calor. É o ambiente de novo. É o ambiente. A dengue não tem como, né? A dengue, nós temos uma perspectiva de vacina agora. Nossa, para sair uma vacina. Não tem uma eficácia assim de 90%. Nós vivemos na questão da vacina aí no Covid, mas já é alguma coisa. Então, temos uma expectativa boa de nos próximos anos ter vacina. Tem outras estratégias aí também que a gente está avaliando se vamos entrar ou não. Tem uma estratégia, o doutor Maurício, aqui da FAMEP, é um dos grandes estudiosos de dengue, e nós estamos também avaliando a possibilidade de ter um mosquito transgênico, que ele é estéril. Então a gente soltaria o mosquito, ele vai fazer o cruzamento e ele cresce tanto, só que ele é estéril e ele não transmite mais. Nossa. É uma ideia, já tem em algumas cidades, tá? Parece que tem uma boa eficácia. Nós estamos esperando a conclusão para a gente talvez entrar num estudo desse. Você disse... Porque no caso da dengue, os criadouros surgem de dentro da casa, são dos ambientes, 80% dos criadouros estão dentro de casa. Né? Isso são dados já antigos e que sempre se repetem. 80% dos criadores estão dentro de casa. Então tem que entrar na casa das pessoas. Aí é o papel dos agentes comunitários de saúde, porque tem que ir lá, esvaziar, orientar. Só que isso tem que ser o quê? Todo dia, né? Tem que fazer isso todo dia. Não adianta fazer essa semana, você volta lá daqui 2 meses, tá lá os reservatórios todos lá de novo. Os vasinhos de planta. Os vasinhos de planta, caixa d'água, né? Geladeira, aquela água que fica atrás da geladeira. Esse mosquito é danado, né? Ele se adaptou muito bem, né? A gente fala que Rio Preto é uma cidade feita para o mosquito, porque é calor, chuva. Então tá pronto para o mosquito. Você falou que comparou a saúde, o sistema de saúde com um trem, né? A locomotiva e seus vagões, né? Aí a gente teve o Covid, né? Esse trem ficou doido, não ficou? Ficou doido. O Covid, né? A gente foi a maior epidemia que... Mundial, né, doutor? Mundial. Acho que talvez, se Deus quiser, nós não vamos ter uma próxima nos próximos 100 anos, porque parece que a gripe espanhola, que foi há pouco mais de 100 anos, foi semelhante a essa. Só que não tinha essa disseminação como teve essa, né? Porque agora todo mundo, né? A gente tá aqui hoje, amanhã nós estamos na Europa, ou estamos na Ásia, quer dizer, a doença disseminou muito rápido. E na gripe espanhola não era assim, porque não tinha meio de transporte, né? Era só navios, né? Que transportavam de um continente para o outro. Então,
foi uma situação difícil, né? Eu acho que a mais difícil do ponto de vista de saúde pública que nós tivemos nos últimos 100 anos. E que, se Deus quiser, não aconteça mais, né? E é uma doença que agora tem vacina, então nós temos que tomar vacina. E que essa política e saúde não combina. Saúde é saúde, a política tem que deixar de lado. As pessoas pensam pelo lado político, eu não vou tomar vacina, porque, né, tem consequências, tem não sei o quê, mas está mostrado, e vacina diminui a mortalidade. É lógico, vacina, como qualquer medicamento, tem um possível efeito colateral, mas é baixo. Tanto é que as pessoas pegaram o Covid depois vacinado e os sintomas foram muito leves, né? Hoje a gente continua tendo Covid, né? Só que uma doença bem menos grave, semelhante a uma gripe, ou menos grave do que o H1N1 hoje. O Covid está menos grave do que H1N1 também, né, nessa situação. Sim. Eu lembro Foi alarmante também o H1N1. O nascimento da nossa primeira filha, que tava o negócio do H1N1, era um na desespero. Época, Mas já tinha vacina, né? Então foi sempre controlado. O Covid teve esse período que foi desenvolver vacina em 2, 3 anos, também falaram, nunca se desenvolve uma vacina em menos de 10 anos, mas a ciência conseguiu fazer vacinas e agora as vacinas são muito boas, né? Então, já temos vacinas boas. Talvez as primeiras vacinas não eram tão boas. Era um processo natural. Era o que podia fazer. Excelente. Doutor Baitello, muito obrigado pela tua contribuição aqui. Estamos gravando num feriado. Eu sei o tanto que você trabalha e te ocupar no feriado. Muito obrigado pela tua gentileza de estar aqui com a gente. Valeu. Obrigada, doutor. Vamos fazer um brinde, né? Vamos. Eu que agradeço, hein, pela oportunidade. Valeu, obrigado. Obrigada. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.